O vento uiva, como se a própria natureza estivesse gritando em desespero. A chuva cai com a fúria de 1000 tambores, cada gota uma batida no coração da terra. Ondas, altíssimas como gigantes furiosos, quebram-se contra a costa, transformando praias serenas em campos de batalha aquáticos. Casas são engolidas pelo mar revolto. Estruturas que antes eram refúgios, agora são apenas memórias submersas. Vidas são perdidas, futuros incertos, enquanto comunidades inteiras lutam para sobreviver em meio ao caos. Esta não é uma cena de um filme de desastre, mas a realidade crua e implacável que enfrentamos. É a dura realidade dos nossos tempos, onde a natureza parece estar em constante revolta. Das costas da América devastadas por furacões aos desertos inundados da África, a Terra está convulsionando, como se estivesse tentando se libertar de um fardo invisível. Desastres naturais, antes ocorrências raras, agora dominam nossas manchetes com uma regularidade alarmante, nos lembrando da fragilidade de nossa existência. Incêndios florestais violentos atravessam continentes, deixando para trás terra queimada e fumaça sufocante, um testemunho da fúria incontrolável da natureza. O próprio ar que respiramos parece pesado com uma desgraça iminente. Cada respiração, um lembrete da nossa vulnerabilidade. Seria este simplesmente o ciclo natural de renovação e destruição do planeta, um processo inevitável de mudança e adaptação? Ou estamos testemunhando algo muito mais sinistro, algo sussurrado em textos antigos e predito por profetas do passado, um presságio de tempos sombrios? Seriam essas calamidades atos aleatórios da natureza? Ou seriam arautos de uma tempestade que se aproxima, um prelúdio para o fim dos dias, um aviso de que algo maior está por vir? Ao longo da história, culturas ao redor do mundo compartilharam profecias assustadoramente semelhantes sobre o fim do mundo. Esses avisos antigos falam de um tempo de tribulação, um período marcado por desastres naturais de escala inimaginável, guerras e sofrimento generalizado. Eles falam de um mundo à beira do precipício, um mundo onde o próprio tecido da sociedade começa a se desfazer. Essas profecias, frequentemente descartadas como meros mitos ou folclore, estão ganhando nova relevância no século XXI. O aumento dramático das catástrofes climáticas, a ascensão de conflitos globais e a sensação generalizada de mal-estar que permeia a vida moderna parecem ecoar os avisos de nossos ancestrais. Seria possível que esses antigos videntes, perscrutando as brumas do tempo, tenham vislumbrado nosso presente, nosso futuro e o potencial cataclismo que nos aguarda? Nenhum livro de profecia teve um impacto mais profundo na civilização ocidental do que a Bíblia. Em suas páginas, particularmente no livro do Apocalipse, encontram-se descrições vívidas do fim dos tempos. Não são meras histórias alegóricas, mas avisos, gravados no tempo, do que acontecerá à humanidade se ela se desviar muito do caminho da justiça. O Apocalipse fala de um tempo de grande tribulação, marcado por terremotos, tsunamis e pragas. Ele fala de guerras e rumores de guerras, de nações se levantando contra nações. Ele fala de um escurecimento do sol e de uma lua de sangue, presságios celestiais que anunciarão os últimos dias. Embora as interpretações dessas profecias variem, uma coisa é clara: a Bíblia pinta um quadro sombrio do fim dos tempos, um tempo de convulsão social e sofrimento sem precedentes, um tempo que se assemelha assustadoramente ao mundo que vemos se desenrolando ao nosso redor. Seção 4. O Cadinho das Nações. Por milênios, a terra de Israel tem sido um ponto focal de profecia e conflito. Desde os tempos antigos, esta região tem sido o epicentro de eventos históricos que moldaram o curso da humanidade. Considerada sagrada por judeus, cristãos e muçulmanos, cada grupo reivindica uma conexão profunda e espiritual com esta terra.
Esta pequena faixa de terra tem sido disputada por séculos, com cada geração enfrentando suas próprias batalhas e desafios. Um cadinho de civilizações e um ponto crítico para tensões globais, onde culturas e religiões se encontram e, muitas vezes, colidem. Hoje, a situação em Israel permanece volátil, com conflitos que ecoam através das fronteiras e afetam a estabilidade regional. O conflito entre Israel e seus vizinhos continua, uma luta incessante que parece não ter fim. Alimentado por animosidades antigas e disputas territoriais, cada lado mantém suas reivindicações com fervor. A ascensão de ideologias extremistas em ambos os lados serve apenas para inflamar ainda mais a situação, criando um ciclo vicioso de violência e retaliação, empurrando a região para mais perto da beira do abismo da guerra, onde qualquer faísca pode desencadear um conflito maior. A profecia bíblica afirma que Israel estará no centro do conflito final, um campo de batalha para as forças do bem e do mal. Um cenário apocalíptico que muitos acreditam estar se desenrolando diante de nossos olhos. As crescentes tensões na região, alimentadas por uma mistura de política, religião e história, a ameaça constante de violência e a natureza intratável do conflito levantam uma questão perturbadora. A situação atual em Israel é um prelúdio para uma guerra maior e mais catastrófica? Uma guerra que poderia engolfar o mundo inteiro? A resposta permanece incerta, mas a história nos ensina que a paz é frágil e a guerra, muitas vezes, inevitável. O futuro de Israel e do mundo pode depender de nossa capacidade de aprender com o passado e buscar um caminho para a paz duradoura. Seção 5. Quando os desertos se afogam. O deserto do Saara, uma vasta extensão de areia e sol escaldante, evoca imagens de aridez, não de inundações. No entanto, nos últimos anos, esse fenômeno aparentemente impossível ocorreu com frequência crescente. Chuvas torrenciais, inéditas no passado, transformaram partes dessa paisagem ressequida em lagos temporários, deixando para trás destruição e deslocamento. Essas inundações sem precedentes não são incidentes isolados. Em todo o mundo, estamos testemunhando padrões climáticos alterados. Regiões acostumadas à seca são inundadas com chuva, enquanto outras enfrentam escassez hídrica devastadora. O delicado equilíbrio da natureza parece estar se desfazendo. Cientistas apontam para a mudança climática como a culpada, uma consequência do descaso da humanidade pelo meio ambiente. Mas será que há mais nessa história? Poderiam esses eventos climáticos extremos ser um sinal, um aviso dos céus de que levamos o planeta e a nós mesmos ao limite? Seção 6. Tempestades desencadeadas. A fúria dos furacões não é novidade para as regiões costeiras dos Estados Unidos. Desde tempos imemoriais, essas tempestades têm sido uma força destrutiva da natureza, moldando a paisagem e a vida das comunidades costeiras. No entanto, a intensidade e frequência dessas tempestades atingiram níveis alarmantes nos últimos anos. Dados recentes mostram um aumento significativo na quantidade de furacões de categoria 4 e 5, os mais devastadores. Furacões, antes relativamente previsíveis e administráveis, agora estão se transformando em supertempestades monstruosas, capazes de causar destruição sem precedentes. Cidades inteiras são devastadas, e a recuperação pode levar anos, se não décadas. O Brasil, um país que não costuma ser associado a tempestades severas, também tem experimentado um aumento dramático na atividade de furacões. Regiões que nunca haviam enfrentado tais fenômenos agora se encontram na linha de frente dessas tempestades. Esses ciclones incomumente poderosos, alimentados pelo aquecimento das águas do oceano, estão causando estragos nas comunidades costeiras, deixando para trás um rastro de devastação e desespero. Casas são destruídas, infraestruturas são danificadas e vidas são perdidas. A comunidade científica alerta que isso é apenas uma amostra do que está por vir.
Pesquisas indicam que, se não tomarmos medidas drásticas para combater as mudanças climáticas, esses eventos extremos se tornarão ainda mais frequentes e intensos. À medida que as temperaturas globais continuam a subir, podemos esperar eventos climáticos ainda mais extremos. Não apenas furacões, mas também tornados, nevascas e outros fenômenos meteorológicos severos que desafiarão nossa capacidade de resposta. E ondas de calor de intensidade sem precedentes. Essas ondas de calor podem causar problemas de saúde graves, afetar a agricultura e levar a crises de abastecimento de água. A questão é: estamos preparados para as consequências de nossas ações ou estamos caminhando a passos largos para uma catástrofe climática de proporções bíblicas? A resposta a essa pergunta determinará o futuro de nosso planeta e das gerações vindouras.